Mas aí a gente tem um grande problema, porque tem pessoas que ainda não acordaram para o mundo que elas vivem. Essa é a realidade. Tem pessoas que infelizmente ainda não acordaram para o mundo que elas vivem. Entende? É, ela basicamente acha que no mundo ninguém está brigando por poder, ninguém está querendo implantar as suas ditaduras, né? Ninguém está querendo manipular os seus próprios desejos em prol de de suas próprias ambições. Ninguém está vendo essas coisas, né? Acha que o mundo é um mar de rosas, entende? Cara, isso é péssimo. Isso é péssimo. Por quê? Porque as pessoas não acordam para combater o gigante. Entende? As pessoas não acordam para combater o gigante. As pessoas não debatem determinadas ideias que poderiam libertar suas próprias mentes. Né? Porque o que acontece? Cara, quando você desconhece um inimigo, você não pode fazer nada contra ele. Porque ele é desconhecido. Você não pode resistir a um inimigo que você não percebe. Não é? Você não pode resistir a ele. Por isso que esse inimigo ele vai fazer de tudo para ser furtivo. Entende? Por isso que esse inimigo ele vai fazer de tudo para ser furtivo. E ele consegue muitas vezes lograr isso com muito sucesso. Então o que basicamente acontece? Acontece que ele atua na furtividade. Né? E como basicamente ele vai fazer com que essa furtividade seja alcançada? Ele vai fazer com que você encare como besteira ou até mesmo bobagem tratar de determinados assuntos que são exatamente os assuntos que iam fazer diferença, né, total se esses assuntos fossem debatidos, né? Porque você acha que política virou sinônimo de eu não falo de política. Muitas pessoas dizem isso. Eu não falo de política. Política, eu não quero nem saber de política. O que acontece? A política toma conta da vida delas, decidem o que elas vão fazer, decidem o que elas vão ser, decidem como será o país em que elas mesmo vivem, a casa delas. E depois o que elas fazem? Só reclamam. Só reclamam como joguetes nas mãos das pessoas que estão lá decidindo tudo. Né? Então ninguém conversa com ninguém, ninguém fala nada com ninguém, ninguém debate, ninguém visa conhecer mais acerca dessas coisas, simplesmente vivem como marionetes nas mãos de basicamente quem toma as decisões, que basicamente são 0,5% das pessoas. Então, cara, a realidade é que às vezes não. É que a gente não vive no mar de rosas. A gente vive num mundo onde existe briga por poder, onde pessoas querem, muitas vezes, retirar a sua liberdade para aumentar os seus próprios poderes. Entende? E isso é louco. Isso é louco, mas é verdade. Cara, é louco, né? Mas tem exemplos disso acontecendo em nosso redor. Em nosso redor. Um dos países vizinhos do Brasil é a Venezuela. Olha para a Venezuela. Olha para a Venezuela. O que aconteceu na Venezuela? A liberdade do povo foi removida deles. A liberdade do povo foi retirada. Assim que a liberdade do povo foi retirada e o poder que deve estar concentrado nas mãos do povo para se constituir uma democracia, ela é retirada, o governo entra e, pum, implementa a ditadura. Oh, surpresa! Agora o inimigo tá aqui e tá constitucionalizado diante de vocês. Só que agora vocês não podem resistir. O inimigo tá aqui! É o que acontece. Então, a máscara é removida e, opa, aqui estou eu. Entende? E o povo não pode fazer mais nada. Agora, a hora de fazer alguma coisa, a hora de usar a sua força, a hora
de mudar as suas concepções, os seus paradigmas, as suas crenças e a própria forma como enxergam as coisas é agora. E é exatamente isso que vai fazer toda a diferença. É exatamente isso que vai pôr nas mãos do povo o poder de volta. É quando o povo se tocar, poxa, cara, eu tô deixando os outros me manipular. Eu tô deixando os outros decidir o Brasil que eu vou viver. Eu tô deixando os outros tomar as decisões que desrespeitam a minha vida, mesmo elas não sendo do meu agrado. E tudo que eu faço quando eu percebo essas coisas é reclamar. Tá errado. Aonde a reclamação vai me levar? Será que a reclamação muda alguma coisa? Será que a reclamação, ela basicamente interfere nessas decisões e faz e me torna um participante desse processo decisório? O problema está aí. Não faz. O que me torna um participante desse processo decisório, o que me torna um cidadão que é influente e que ele basicamente vai constituir um pedaço daquela força que vai ser exercida e que vai pressionar exatamente essa força que age contra a própria democracia, é exatamente essa atitude, essa postura proativa, esse posicionamento, essa percepção de que, peraí, eu não sou massa, eu sou indivíduo. E como indivíduo, eu tenho o direito de viver, eu tenho o direito da minha liberdade, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer minhas próprias escolhas, eu tenho o direito de expressar as minhas ideias. Eu sou indivíduo, eu não sou massa. É esse espírito que vai libertar o povo. A partir do momento que o povo aderir a esse espírito, a partir do momento que o povo adquirir isso e, de fato, expressar os seus próprios desejos e, de uma certa forma, correr atrás daquele ambiente no qual ele deseja viver e o qual ele deseja pertencer, aí sim, a gente vai ser ouvido, a gente vai ser respeitado e, acima de tudo, a gente vai ser temido. Aí as coisas mudam. Aí você vai experimentar um Brasil distinto. Aí você vai experimentar um Brasil diferente.